Olá pessoal, retornamos agora para o nosso bloco de número 4, onde a gente vai finalizar a nossa temática de intervenção do Estado na propriedade privada. Bom, nós concluímos o bloco anterior trazendo informações sobre desapropriação, né? Desapropriação, que é a nossa única modalidade de intervenção supressiva do Estado na propriedade privada. Anunciamos a existência da desapropriação comum e falamos com mais especificidade sobre as desapropriações especiais, né? As espécies de desapropriação especial, que é a urbana, a rural e a confisco. Bom, falamos sobre essas três e trouxemos os procedimentos naquilo que é importante aqui para o nosso recorte da aula e trouxemos aí os procedimentos de cada uma. Agora, nós vamos começar a falar sobre o procedimento da desapropriação comum. É que dentre essas que nós mencionamos aqui, que nós tratamos até agora, é a que tem um procedimento mais extenso, um procedimento com mais detalhes, embora a gente não vá aqui aprofundar nesse procedimento, que a ideia aqui desta aula não é um curso técnico sobre procedimentos de desapropriação, é apenas que a gente traga naquilo que está dentro de procedimento, aquilo que é importante para as questões das provas de vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer também esse recorte aqui no que diz respeito ao procedimento da desapropriação comum. A desapropriação comum, a sua competência legislativa é da União. Então, competência legislativa da desapropriação comum, União. Temos que a competência declaratória é uma competência concorrente. Então, aquela competência onde eu vou dizer que há um interesse social, que há uma necessidade ou utilidade pública, é uma competência concorrente entre os entes federativos. Então, eu posso ter tanto o município, quanto o estado, quanto o Distrito Federal ou a União declarando aí essa necessidade, essa utilidade ou esse interesse público, portanto, fazendo a declaração dessa desapropriação. Excepcionalmente, eu tenho que a ANEEL e o DENIT também têm essa capacidade declaratória, mas porque as suas respectivas legislações assim definiu, certo? Assim definiram, mas a regra é que essa capacidade de declaração é uma capacidade restrita aos entes federativos. Excepcionalmente, nós temos aí essas autarquias, porque assim a lei que as criou determinou. E temos a capacidade executória. Diferente da capacidade declaratória, cujos atores, digamos assim, são mais restritos, nós temos a capacidade executória, que é mais ampla. Nós temos aí mais pessoas podendo executar. O que é executar essa desapropriação? É pagar e entrar no bem. Então, eu tenho que, obviamente, né, a entidade que declarou, porque é aquela que pode mais, pode menos. Se eu posso declarar, eu também posso executar essa desapropriação. E tenho ainda os agentes delegados. Aí dentro desses agentes delegados, dentro desse nicho, nós temos a administração indireta, nós temos concessionários de serviço público, consórcios públicos e temos uma novidade legislativa aí, trazida pela nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, portanto é bem novo mesmo, né? Uma legislação deste ano. Nós temos que o artigo 25, parágrafo 5, inciso 2, parágrafo 5º, melhor dizendo, inciso 2, traz pra gente a possibilidade do contratado, desde que previsto em edital, o contratado também poderá executar essa desapropriação. Repito, é uma novidade trazida pela nova lei de licitações, certo? Bom, vocês já compreenderam, portanto, que esse procedimento ele tem aí essas duas fases, a fase declaratória e a fase executória. Vamos agora trazer mais considerações sobre essa fase declaratória, né? Inicialmente, vocês já sabem quem tem a capacidade, a competência de declarar. Agora, a gente vai conhecer o procedimento em si dessa declaração, como é que ocorre essa declaração. Essa declaração vai ocorrer através de um decreto expropriatório, certo? Ou através de lei de efeitos concretos. Então, a fase declaratória, ela é exteriorizada, digamos assim, ela é formalizada através de um decreto expropriatório ou através de lei de efeitos concretos. Uma vez que esse decreto, essa lei, ela seja publicada, nós temos aí que o Estado impõe algumas restrições ao bem, embora ele ainda não seja o seu proprietário.
Com esta declaração, veja que ele ainda não executou, ele apenas declarou. Com essa declaração, ele impõe restrições, mas ainda não é o proprietário deste bem. E é importante também que a gente considere que uma dessas restrições, uma dessas determinações, é essa possibilidade do Estado entrar no bem para fazer medições e avaliações, porque isso é de extrema importância. Uma vez publicado esse decreto, essa lei de efeitos concretos, eu preciso gerar a fixação do estado do bem. Eu preciso dizer como é que o bem está naquele momento, até aquele momento de declaração de desapropriação. Por que isso? Porque qualquer melhoria posterior não será indenizada, exceto aquelas benfeitorias que sejam necessárias, que tenham sido necessárias, e as que são úteis desde que autorizadas pelo poder público. Esta, inclusive, é a inteligência da súmula 23 do STF, ok? Bom, então eu declarei, eu publiquei o meu decreto, ou minha lei de efeitos concretos, eu já tenho estabelecido a fixação do estado do bem, então eu já sei até onde o Estado ele tem, portanto, a obrigatoriedade de indenizar. E eu tenho também prazos que precisam ser respeitados, eu aqui enquanto Estado, certo? Eu estou falando aqui enquanto Estado. Se o Estado, ele, nesta declaração, ele utiliza, né, a legitimidade dessa declaração, dessa desapropriação, considerando utilidade ou necessidade pública, ele tem um prazo de 5 anos para executar esta declaração, esta desapropriação. Portanto, para que essa declaração ela deve ser executada dentro desse prazo, sob pena de decadência. Então, se eu tenho utilidade ou necessidade pública, eu tenho prazo de 5 anos. Se eu estou diante de interesse social, eu tenho prazo de 2 anos. Outra consideração importante aqui relacionada a esse prazo é que uma vez ele não seja respeitado, digamos que esse prazo ele decai, para que o Estado ele possa fazer uma nova declaração, seja de utilidade, de necessidade, de interesse social, sobre o mesmo bem, ele deve respeitar o prazo de carência de 1 ano, certo? Então, é preciso estar atento ao prazo de acordo aí com a legitimidade que é utilizada pelo Estado. Se utilidade ou necessidade pública, se interesse social, prazos que são prazos decadenciais, tá bom? Vamos seguindo. Passada essa primeira fase, essa fase, portanto, declaratória, eu tenho uma fase executória propriamente, que vocês já viram, que vocês estão lembrados. Vou espirrar. Perdão. Que vocês estão lembrados, que é essa fase onde se paga e entra no bem. É uma fase que eu tenho aí atores mais amplos, né? Protagonistas mais amplos, digamos assim. Então, essa fase executória, somente nesta fase executória é que a propriedade ela será efetivamente transferida pelo Estado. Mas pode ser que não seja tão fácil assim. Por quê? Veja, essa fase ela pode se dar por via administrativa ou por via judicial. Via de regra, né? Nós temos a via administrativa mediante um acordo, né, entre o proprietário e o Estado. Então eles acordam no que diz respeito, veja que não está sendo discutido aqui o mérito da desapropriação, se de fato é interesse público, se de fato há necessidade, o proprietário ele não tem, isso não é capaz, não existe essa capacidade de discussão, não há qualquer tipo de intervenção nesse mérito administrativo. O que quando eu falo sobre acordo, eu falo acordo sobre o valor que está sendo ofertado pelo Estado a título de indenização daquele bem. Então, há acordo, beleza. Então, há acordo administrativamente, é resolvida essa fase executória e está tudo muito mais simples, né, que se resolva administrativamente. Uma inovação também trazida por uma lei relativamente recente, uma lei de 2019, é a possibilidade dessa discussão ela ocorrer através de mediação e arbitragem. Então, a lei 13867 de 2019, ela passou a admitir a desapropriação, que a desapropriação ela seja concluída por meios privados de solução de controvérsia. E o que são esses meios privados de solução de controvérsia? Nós temos aí a mediação e a arbitragem. Ainda nessa circunstância onde a desapropriação ela é executada através de meio
esses meios privados de solução de controvérsia, né, de mediação e arbitragem, ainda assim, mesmo como é lá na fase administrativa, na via administrativa, a indenização é paga em dinheiro. Porque, claro, a conclusão dessa discussão aqui arbitral, né, a decisão arbitral, ela não tem natureza judicial e, portanto, não se submete ao regime de precatórios. Então, eu tenho que, portanto, pela via administrativa e pela mediação ou arbitragem, o pagamento ele deverá ser feito em dinheiro e previamente, ok? Pronto. É muito simples quando a gente trai diante de uma execução administrativa, por via administrativa ou por via de mediação ou arbitragem. Agora nós temos a desapropriação que é por via judicial. Neste caso aqui da via judicial, não há acordo em razão do valor, né, que foi ofertado pelo Estado, ou até o proprietário ele não é encontrado. Então, a ausência de acordo em relação ao valor de indenização não é a única possibilidade, o único requisito para essa via judicial. Nós temos também a possibilidade desse proprietário não ser sequer encontrado. Eu, particularmente, já trabalhei em situações dessa, onde o proprietário de determinado município queria executar essa desapropriação de um terreno, mas não se sabia, não se encontrava esse proprietário. Então, é também uma possibilidade dessa discussão ser levada, ou melhor, dessa execução, ela deve ser levada para a via judicial. Bom, neste caso, quando ela é levada pela via judicial, ela segue um rito especial, um rito que vai seguir aquilo que está previsto no decreto 3365 de 41, um decreto que a gente já mencionou aqui algumas vezes. O Estado, veja que é o Estado que propõe uma ação de desapropriação, não é o particular, ok? Não há concordância. O proprietário, vamos considerar aqui que o proprietário ele é encontrado, mas ele não concorda com o valor que foi ofertado de indenização. O Estado, então, promove essa ação de desapropriação. Aí, neste caso, eu já falei para vocês e repito aqui agora, dando ênfase para que vocês fixem realmente, a matéria de defesa do proprietário, ela é restrita ao valor indenizatório ofertado, ou, claro, algum vício processual. Porque se eu estiver diante de um vício, o vício ele precisa ser mencionado, existem a autotutela administrativa, enfim, a ninguém, muito menos a administração pública, é vantajoso a manutenção de vícios, seja qual for o processo. Então, o que é que o proprietário ele pode alegar enquanto discussão enquanto contestação, já que a ação ela é promovida pelo Estado? Ele vai dizer que ele não concorda com o valor por tais razões, ou ele pode dizer que esse decreto de declaração ele não existiu, portanto há aí um vício processual, um vício procedimental. Então, é esse tipo de argumento, mas jamais será discutido qualquer tipo de mérito nesta ação de desapropriação. Não pode ser discutido o mérito da administração pública em relação à desapropriação que está sendo executada. Qualquer outra matéria, portanto, que seja diferente do valor o que está sendo ofertado ou vício processual, ela poderá ser discutida, mas em uma ação anulatória direta, uma ação diferente, uma ação própria para essa discussão e não a ação de desapropriação. Aqui, a matéria que nós temos enquanto defesa, ela é muito limitada. O Estado, ele pode solicitar, né, judicialmente, não há acordo, portanto, ele anda aí pela via judicial para executar essa desapropriação e ele solicita, em sede de liminar, que seja concedida a emissão provisória na posse, né? E aí, para que isto ocorra, ele deverá depositar aquele valor que é incontroverso. Uma vez que ele deposite esse valor incontroverso, ele consegue, ele cumpre requisitos, não necessariamente ele terá, né, essa liminar a seu favor, mas ele precisa, para essa emissão provisória na posse, ele precisa depositar aquele valor incontroverso. O que é o valor incontroverso? Aquele valor que ele já ofertou, mas que eventualmente o proprietário ele não concorda, ok? O prazo máximo para essa caracterização, aí veja, eu tenho, por que eu preciso, além desse depósito do valor incontroverso, certo? Eu preciso também ter um argumento de urgência para a emissão provisória nessa posse, né? Porque aí a gente tem aqueles argumentos que são os que são relacionados
diretamente com qualquer tipo de liminar que é solicitada. Então, eu tenho aí uma urgência que eu consigo demonstrar eu enquanto Estado, eu devo demonstrar essa urgência, eu preciso entrar nesse imóvel imediatamente em razão disso, e também estou depositando o valor em controvérsia para que tenha aí cumpridos os requisitos para que essa emissão provisória na posse seja concedida. Bom, o prazo máximo para a caracterização dessa urgência é de 120 dias, é um prazo improrrogável. O que quer dizer? Que depois de declarada a urgência, o Estado ele tem esse prazo para requerer essa emissão provisória na posse e para depositar o valor em controvérsia. Então, se ele não faz isso, passado esse prazo, não há mais se falar em emissão provisória na posse. Deste valor que é depositado, o proprietário ele pode levantar o equivalente a 80%. O restante ele deve deixar como garantia de juízo. Se ele eventualmente requer o levantamento de 100%, isso vai se presumir a concordância com o valor e aí o juiz vai homologar o acordo. Então vamos lá. O Estado ele entra com a ação de desapropriação e ele solicita, ele tem essa declaração aí de urgência que é demonstrada e ele tem um prazo máximo para a caracterização dessa urgência de 120 dias, que é um prazo improrrogável. Se ele declara essa urgência e ele deposita o valor em controvérsia, ele pode vir a conseguir essa emissão provisória na posse. Desse valor depositado, eu tenho que o proprietário ele pode levantar 80%, até 80%, mas deve deixar restante disso como garantia de juízo, sob pena de caracterizar a concordância aí com o valor total, e aí o caminho, ou melhor, a ação posterior a esse saque total é o juiz homologar um acordo, porque esse subentende se presume que ele concorda com aquele valor que foi ofertado. Em algum momento ele passa a concordar com aquele valor que foi ofertado. Com essa emissão provisória na posse, o proprietário ele fica impedido de usufruir da sua propriedade. Então, só que ele fica impedido de usufruir e também ele está excluído de qualquer obrigação relacionada a pagamento de tributos, como o IPTU, por exemplo. Então, ele também, uma vez que seja concedida essa emissão e que o Estado efetivamente, ele tome posse daquele imóvel, então o proprietário, ele não consegue mais utilizar aquele bem, mas ele também não tem mais obrigação tributária em relação àquele bem. Inclusive, pagamento de IPTU passa a ser responsabilidade do Estado. Agora, se a sentença determina um valor maior ao imóvel, então correu aí todo o processo, a gente tem anos de discussão e a sentença determina um valor maior ao imóvel. A diferença, ela deve ser paga mediante precatório. Veja, eu tenho aqui, portanto, dois pagamentos. Eu tenho aquele pagamento que seria prévio e em dinheiro que já está depositado, ok? E aí esse valor vai ser sacado, aqueles 20% que ficaram lá com garantia de juízo, não houve acordo, portanto, a discussão correu e agora estou diante de uma sentença. Aqueles 20% que ficou lá com garantia de juízo, ele vai ser sacado pelo proprietário, Só que a diferença, por ser uma decisão, se for uma diferença maior, obviamente, estou diante de uma diferença maior, essa diferença ela não vai ser paga em dinheiro, ela vai ser paga mediante precatório. Havendo desistência da desapropriação, o Estado deve indenizar por eventuais danos causados a esse proprietário. Também a gente tem uma série de julgados nesse sentido. Então, o Estado não pode iniciar, declarar, óbvio que pode haver uma perda do interesse naquele imóvel, pode. O que ocorre é que, uma vez que haja, o Estado deve indenizar esse proprietário, sobretudo se ele já está na posse desse imóvel, sobretudo se ele já porque veja, se chegou numa circunstância dessa, se chegou numa situação judicial, eu já tenho uma declaração, um decreto ou uma lei de efeitos concretos, eu já tenho aí algum efeito, algum prejuízo que está sendo suportado por esse proprietário. Então não é que o Estado não possa voltar atrás, ele pode, eventualmente, o interesse desapareceu, mas aí o proprietário deve ser indenizado por eventuais perdas, por eventuais danos que ele tenha suportado. E o poder público adquire a propriedade apenas com o trânsito em julgado dessa decisão final. Então, por enquanto, ele pode ter até a posse, veja que ele pode conseguir essa emissão provisória na posse, certo? Mas a propriedade em si, ele só vai conseguir
após a decisão final, a decisão judicial final. E o que é que incide, né, sobre o valor do imóvel? O que é que vai ter de atualização monetária aí nesse valor? Nós temos a correção monetária. Então, ponto 1, correção monetária. O que é a correção monetária? Nós temos que correção monetária é a atualização da moeda, né? Aquela garantia do valor real, né? O valor real de compra. Então, é uma atualização de moeda propriamente. Ela incide sobre o valor excedente. Qual é o valor excedente? Aquele valor que é determinado pelo juiz. Então, correrá a partir do trânsito em julgado da sentença. Então, para a Constituição, deve ser utilizado o mesmo índice de correção da caderneta de poupança. Porém, o STF, aí anota também porque isso é extremamente importante, suspendeu a eficácia dessa norma, né? E ele compreende que o índice deve ser o de correção inflacionária do governo. Então, a gente tem essa previsão constitucional, mas a gente tem aí uma suspensão da eficácia da norma pelo STF, determinando que o índice deve ser de correção inflacionária do governo. Além da correção monetária, que vai incidir sobre o valor excedente, nós temos os juros compensatórios. Juros compensatórios, vamos para a lógica aí gramatical, inclusive. Os juros compensatórios existem para compensar a perda do bem antes da indenização justa, ok? Então, antes da indenização justa, não é compensar a perda do bem, mas a perda do bem antes da indenização justa, porque a premissa da desapropriação é que ela deve ser paga, o valor da indenização deve ser pago previamente, de forma justa e em dinheiro. Se eu tenho uma sentença que diz que o valor é maior, então eu estou aí considerando que aquele valor ofertado não era o justo. Então, a ideia de juros compensatórios, eles existem justamente para compensar a perda do bem antes da indenização. A indenização justa que deve ocorrer, porque esta é a premissa da desapropriação. Ele começa a ocorrer, esses juros compensatórios, começa a ocorrer a partir da emissão da posse. Os juros irão incidir sobre o valor que ficou como garantia do juízo, certo? Aqueles 20% que ficaram lá, somado ao valor excedente determinado pelo juiz. Porque é claro que aqueles 80% você já sacou, você já está utilizando ele, então você de alguma forma já fez render, você já utilizou. Mas aquilo que fica como garantia, somado ao valor excedente que é determinado pelo juiz, é o objeto de incidência desses juros compensatórios, certo? Nós temos que a súmula 618 do STF determina um percentual de 12% ao ano de juros compensatórios. Porém, o mesmo STF, certo, em decisão proferida em 2018, aí eu tenho a de 2332, determinou a inaplicabilidade da súmula, compreendendo que o percentual é de 6% e não de 12%, ok? Diferente disso, eu tenho o STJ, que editou a súmula 408, que dispõe: nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória devem ser fixados em 6% ao ano, até, vejam, 13/9/2001. E a partir de então, em 12% ao ano, na forma da súmula 618 do STF. Não obstante essa manifestação do STJ, essa súmula do STJ, nós temos que o que prevalece é o entendimento do STF da inaplicabilidade da súmula 618, portanto, o percentual ele é de 6%, não havendo aí essa divisão de 6% e 12%, ok? Então, nós temos aí essas súmulas que determinam a 618 do STF, que determina 12%, mas temos no mesmo STF uma decisão proferida em 2018 que determinou a inaplicabilidade dessa súmula, dizendo que não é 12, mas 6. Temos uma manifestação diferente do STJ, que estabelece aí períodos distintos para estabelecimento de percentual, se é 6% ou se 12%. Para além disso, temos que o que prevalece é o entendimento do STF de 6%. Eu vou passar para vocês esse material, mas basicamente a síntese desse percentual é isso. Se uma questão de prova está perguntando para vocês qual é o posicionamento do STJ, nós temos que o posicionamento do STJ é aquele descrito na súmula 408.
Mas, se a questão de prova solicita para vocês a compreensão do STF, nós temos que o STF tem sim uma súmula 618 editada, publicada, mas o mesmo STF tem uma compreensão divergente e posterior à edição desta súmula, que estabelece o percentual de 6%, ok? Bom, e a Corte também, o STF, firmou o entendimento de que os juros compensatórios não devem ser pagos quando a desapropriação recair sobre propriedades improdutivas. Vamos analisar com lógica essa manifestação do STF. Se os juros compensatórios é para que eu compense a perda de um bem antes da indenização justa, e eu estou diante de uma propriedade improdutiva, a lógica empregada pelo STF é que não há que se falar em juros compensatórios, porque eu estou compensando efetivamente o quê? Já que era um terreno, já que era uma propriedade improdutiva e que, portanto, não gerava qualquer tipo de valor para aquele proprietário. Assim também, como não vai incidir, então, juros compensatórios, de acordo com o STF, não incide sobre bens, né, sobre indenizações, sobre indenizações pagas quando a desapropriação ela recai sobre propriedades improdutivas e quando o terreno desapropriado não for utilizado pelo proprietário, tiver lá, digamos que abandonado. Então também não há que se falar em compensação, porque ele não teve uma perda de absolutamente nada propriamente, já que ele ou não utilizava ou não havia qualquer tipo de produção naquele terreno. E temos ainda os juros moratórios. Veja que nós já falamos aqui da correção monetária, dos juros compensatórios, e agora vamos falar sobre os juros moratórios. Os juros moratórios, vamos também para uma interpretação gramatical, é aquilo que incide sobre a mora, né, sobre a demora, pagos sobre aquele valor que vai demorar de receber. Ou seja, apenas o valor excedente determinado pelo juiz, porque vai ser um valor pago por precatório. Então, não está incluído o valor depositado como garantia do juízo. Índice de 6% ao ano. Então, os juros moratórios também índice de 6% ao ano. Ele começa a correr a partir do prazo constitucional. Qual é o prazo constitucional? Os juros moratórios começam a incidir a partir do 1º de janeiro do ano seguinte ao que ele deveria ser pago, conforme a súmula 17, súmula vinculante número 17, ok? E por fim, de incidência aí de acréscimo nesse valor de indenização, nós temos os honorários advocatícios, né, que incide sobre o valor da sucumbência, súmula 617 do STF, e nós temos aqui que o decreto 3365 estabelece um percentual de 0,5% a 5%, que deve ser determinado pelo juiz, um percentual de sucumbência, certo? E nós temos que tínhamos uma determinação, inclusive, no próprio decreto, de que esse valor não poderia ser superior a 151 mil, mas esse referido teto, ele foi suspenso pelo STF, certo? Então, nós temos que vai haver uma variação, não há um teto estabelecido, um valor fixo estabelecido como teto de 151, mas nós temos uma variação de 0,5% a 5%, que vai ser aí determinada pelo juiz, tá bom? Então, esses são os valores que devem ser acrescidos a esse valor de indenização a partir de uma desapropriação judicial. Por fim, para que a gente realmente consiga fechar aqui a nossa temática de intervenção, eu vou trazer para vocês apenas alguns conceitos que estão relacionados com a temática de intervenção, que eventualmente vocês podem se deparar nas provas, como o direito de extensão. Direito de extensão é uma desapropriação parcial do bem. Como assim? Todas as vezes que a desapropriação parcial deixar parte restante do bem inutilizada, surge para o proprietário o direito de indenização. Então, ele exige do poder público que se estenda a desapropriação e indenize o bem completamente. Aí, no caso, a gente precisa ver cada caso concreto e deve ser, obviamente, demonstrado. Porque eu estou ali dizendo que estou desapropriando determinada parte do terreno, mas, em verdade, estou inutilizando ele completamente. Então, eu tenho aí o direito de extensão dessa desapropriação e, portanto, o direito de ampliação da indenização para que ela seja efetivamente justa. E nós temos, o que eu já mencionei aqui em algumas vezes para vocês, a desapropriação indireta.
certo? Que é, em verdade, esbulho, lá, é um que a gente tem aqui como analogia do esbulho lá no Código Civil. O Estado, ele entra ilicitamente no bem. Porém, no momento em que o Estado, ele dá ao bem uma destinação pública, incide sobre ele a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, embora ele tenha entrado ilicitamente, uma vez que ele dá uma destinação pública, ao Estado Supremo aí em relação ao princípio, um dos princípios basilares da administração pública. O que não quer dizer que o proprietário tenha que suportar esse prejuízo, certo? Então, o particular, aí sim, ele vai propor uma ação, não uma ação de desapropriação, porque a ação de desapropriação é de competência do Estado, essa promoção. O particular, ele vai propor uma ação de indenização por desapropriação indireta ou ação de indenização por apossamento administrativo, tá bom? Então, esses dois conceitos aí relacionados que eu já mencionei aqui, ou direto ou indiretamente para vocês na aula de hoje, que eu achei por bem finalizar aqui fixando esses conceitos, para que uma vez que vocês estejam diante deles, vocês consigam relacionar aí com essa temática de intervenção do Estado na propriedade privada. Tudo bem? Bom, a gente encerra aqui a nossa aula sobre intervenção. Sugiro que vocês continuem resolvendo questões. Eu vou mandar para vocês esse material, um material em PDF, certo? Que eu não consegui compartilhar na aula por questões técnicas, conforme eu já antecipei para vocês, mas eu vou encaminhar para vocês sim esse material em PDF e continuo aqui à disposição. Qualquer dúvida vocês podem me procurar na rede social, no Instagram, @professora Caroline Argolo, que eu posso responder para vocês com o maior prazer, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até mais.